Ramadan Karim. E hoje começa o Ramadão. E qual é o tema de hoje? Eu hoje venho falar exatamente do Ramadão. Olá, o meu nome é Teresa, eu sou guia turística nos Emirados Árabes Unidos, eu vivo no Dubai e vamos começar. Hoje começa o mês do Ramadão, o mês mais sagrado para os muçulmanos. O mês do Ramadão é considerado bastante importante, ele acontece no 9º mês do calendário islâmico, precisamente porque foi considerado nesse mês que o Alcorão, o livro sagrado islâmico, foi revelado ao profeta Maomé. Por isso ele é tão sagrado. Mas também é conhecido por ser o mês do jejum, principalmente os turistas quando vêm, como já aconteceu, quando vêm nesta altura, é conhecido por ser o mês do jejum. Existe um motivo, claro, para fazer o jejum. Jejum, ou Saum, é o nome, é o 4º pilar do Islão. O Islão, a religião tem 5 pilares fundamentais, sendo o jejum o 4º. Eu vou fazer um breve resumo. O primeiro pilar do Islão chama-se Shahada. A Shahada é a profissão de fé, que é dita à nascença, é dita na hora da morte, durante as orações. Se alguém se quiser converter ao Islão, tem que professar esta frase. Não existe Deus senão Allah e Maomé é o seu mensageiro. É este o primeiro pilar do Islão. A seguir temos Salat. Salat quer dizer oração. São as 5 orações a que os muçulmanos deverão atender todos os dias, 5 orações por dia, não só na altura do Ramadão, mas todos os dias do ano. Salat. Zakat. Zakat é caridade. A caridade para com o outro, com o menos afortunado, não é? Para com a comunidade. No mundo islâmico, precisamente devido a este pilar, todas as pessoas devem guardar 2,5% do seu rendimento anual para dar a quem quiserem, mas para dar para a caridade. Portanto, este é o terceiro pilar. O 4º pilar, o jejum, o Saum. Porquê jejum? O muçulmano pratica o jejum como forma de sentir o que os menos afortunados sentem. É uma forma, é um período de reflexão, é um período de autorreflexão, de aproximação a Deus, de caridade. Sentir no próprio corpo o que é a falta dos bens que nós muitas vezes damos por garantidos. Nesta altura, e já aconteceu eu ter turistas na altura do Ramadão, existem várias regras, eu depois falo nelas, mas nesta altura, muitas vezes me perguntam, especialmente neste país que até faz calor, não é? Muita gente pensa que o jejum passa só pela comida. Pois bem, não. O jejum passa pela comida, pela bebida, nomeadamente água. Eles também não podem beber água no período que vai desde o nascer do sol ao pôr do sol. Outra questão que me perguntam acerca do Ramadão. Então, mas é uma semana? São uns dias? Não, é o mês inteiro. É o mês todo do calendário islâmico, é o mês todo do Ramadão. Eles têm que praticar o jejum. E por último, estamos a falar da Hajj, ou a peregrinação a Meca, que acontece também
no 12º mês do calendário islâmico, que é um calendário lunar, eu já falo nisso. Portanto, são estes os 5 pilares do Islão: Shahada, Salat, Zakat, Saum e Hajj. Eu frisei o calendário lunar. Calendário lunar porquê? Vocês, uma das coisas que também me perguntam, mas porquê é que o Ramadão nunca calha na mesma altura? O Ramadão nunca calha na mesma altura precisamente porque o calendário islâmico é lunar. O nosso calendário é gregoriano, é solar, tem 365 ou 366 dias. O calendário lunar tem 354 ou 355 dias. Ou seja, o Ramadão varia sempre cerca de 11 dias em relação ao ano anterior. O calendário islâmico está em que ano? Está precisamente no ano 1441. E porquê? Porquê o ano 1441? Precisamente porque ficou acordado que a contagem do calendário islâmico se daria a partir do ano da Hégira. A Hégira é a imigração, é a fuga. Estamos a falar do ano 622 d.C., em que o profeta Maomé sai de Meca com os seus seguidores e foge para Yatrib, para a atual Medina. Estas duas cidades na Arábia Saudita. Eles, quando fazem a peregrinação a Meca. Quando oram em direção a Meca. É considerada a cidade santa. Mas em 622, o profeta Maomé vem com esta novidade de uma religião monoteísta, uma religião com um único Deus. E, muito resumidamente, ele vem interferir com poderes já instituídos de um local em que eram adorados vários deuses. A religião que existia aqui antes do Islão era politeísta, eles adoravam vários deuses. E, claro, os poderes locais não gostaram, não acharam muita graça e então decidiram persegui-lo. E é precisamente no ano 622 que se dá a Hégira, que quer mesmo dizer fuga ou imigração. E então é a partir de Medina que depois se dá a conquista de todo o mundo islâmico por parte do profeta e por parte dos seus seguidores. Voltando ao Ramadão. Durante o Ramadão, o jejum tem que ser observado desde o nascer do sol ao pôr do sol. Todos os muçulmanos normalmente fazem uma refeição antes de começar a jejuar, que se chama suhur, e depois quebram o jejum com o iftar. Iftar é precisamente, quer mesmo dizer, a quebra do jejum. Quem visita os países islâmicos nesta altura, nós que vivemos cá, é sempre uma altura de reunião, de festa, a reunião das famílias, é a altura do iftar. Um dos momentos mais importantes também do calendário islâmico é precisamente já no final do Ramadão, em que é celebrada a Noite do Poder. Vários significados são-lhe atribuídos, eu estou a falar só a Noite do Poder, ou Laylat al-Qadr. Pensa-se que foi nas últimas noites do 9º mês do calendário islâmico que foram revelados os primeiros versos do Alcorão ao profeta Maomé, daí ser tão importante. E outra data é precisamente o final do Ramadão, que é o Eid al-Fitr. E aí sim é o festejo de todo este mês, de reflexão, tanto própria como relativamente aos outros. Este país, tal como todos os países islâmicos, e eu chamo a vossa atenção para uma coisa,
Quando visitarem, antes de visitarem, se por acaso calhar na altura do Ramadão, por favor, façam uma pesquisa na internet para perceberem o que é que podem fazer ou não, porque há sempre várias regras. Eu vou falar em relação aos Emirados Árabes Unidos, obviamente, mas são coisas muito simples, mas que convém nós sabermos. Se visitarem outros países islâmicos, por favor, vejam, porque é uma altura diferente, não é? Como eu costumo dizer aos meus turistas, não existe uma cultura pior ou uma cultura melhor, existem culturas diferentes e por isso nós temos que respeitar, e principalmente num mês tão sagrado para eles. Das coisas que, por exemplo, quando nós visitamos, mas isto, atenção, tanto residentes como turistas têm que atender, têm que observar, está bem? Relativamente à roupa, mesmo homens e mulheres, não andar com os ombros descobertos, o short, a bermuda ou o calção sempre mais comprido, a saia da mulher também sempre mais comprida, portanto, andar mais coberto. As manifestações de carinho, quanto à manifestação de carinho, a expressão máxima de carinho neste país, na rua, sempre, durante todo o ano, é andar de mão dada ou então um abraço mais leve. Mas pede-se que nesta altura as pessoas se contenham mais um pouco. Obviamente, não comer, não beber água, e atenção, eu volto a repetir, para o turista também é obrigatório. Não mascar pastilha elástica, não mascar chiclete. Isto é um sinal de respeito para quem está a jejuar. Quem visita nesta altura os shoppings, hoje em dia os shoppings, na praça da alimentação, por exemplo, eles cobrem as praças da alimentação e nós podemos utilizar. Os restaurantes também funcionam e são fechados. Isto mesmo dentro dos shoppings. Locais privados continuam abertos, tais como restaurantes dentro dos hotéis. Portanto, se a dúvida passa por aí, claro que a vida está mais limitada, mas o que é essencial continua aberto mesmo para os turistas. Mas na rua, em locais públicos, é expressamente proibido comer, beber, mesmo que seja água, e fumar. Fumar também. É de bom tom cumprimentar a nós, principalmente a nós que residentes, é de bom tom cumprimentar com o cumprimento árabe, nesta altura. Eu no início disse um deles, mas normalmente Ramadan Karim ou Ramadan Mubarak. Karim quer dizer generoso, um generoso Ramadão, generosidade. Mubarak quer dizer abençoado, um abençoado Ramadão. Portanto, convém sempre, é de bom tom, é considerado bom tom. Também é considerado bom tom aceitar um convite para um iftar, pelos colegas de trabalho, pelo vizinho, aceitar. Pelo menos uma vez aceitar um convite para a quebra do jejum, não é? Para convivermos, é um sinal de amizade também. Chamo a atenção também para o horário de trabalho. O horário de trabalho, isto mais para residentes, mas está mais condicionado, é mais curto e tanto muçulmanos como não muçulmanos praticam o mesmo horário. Portanto, se visitarem instituições públicas, por exemplo, o setor público e o setor privado, o horário, depois, cada ano será dito pelo próprio governo, mas o horário torna-se mais curto. Ser cortês. Ser cortês é precisamente respeitar quem jejua. O não beber, o não comer em frente a quem está a jejuar é um sinal de respeito. E pronto, estas são das regras
básicas. Mais uma vez eu volto a dizer, se visitarem países islâmicos, por favor, vejam, convém nós seguirmos as regras do próprio país, visto que é uma altura tão especial para eles. Espero que tenham gostado. Até à próxima. Ma salama.